Boa noite, ilustríssimas senhoras e ilustríssimos senhores. Meu nome é Marconi Vieira, co-dirigente do Núcleo da Sociedade Maria Cristo nos Estados Unidos. Tenho a honra e a grata satisfação de apresentar Benjamin Teixeira de Aguiar, que realizará a conferência Mulheres e Meninas, Tecnologia e Empoderamento no Futuro Próximo. Damos as boas-vindas a todos e a todas que assistem a esta conferência, que integra o Fórum da 67ª Comissão do Estado da Mulher, CSW 67. Benjamin Teixeira de Aguiar é orientador espiritual, médium, escritor, conferencista, apresentador de TV e presidente fundador da Sociedade Maria Cristo, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, um órgão consultivo com status especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. A Sociedade Maria Cristo é uma escola de pensamento espiritual cristão de cunho universalista, sem qualquer vinculação com outros movimentos espiritualistas ou religiosos formalmente organizados. Sob o lema Espiritualidade com ou sem religião, a organização tem como objetivo primacial divulgar, por meios de comunicação de massa, especialmente as redes sociais online, princípios intemporais de sabedoria, ao lado de novas revelações espirituais, sintetizando-os em mensagens de esclarecimento, conforto e motivação que primam por uma abordagem racional pragmática, interdisciplinar, progressista e atualizada às necessidades da pós-modernidade. Sua missão é promover o despertar espiritual e a expansão da consciência humana, o livre pensamento e o discernimento crítico, o combate a preconceitos e o respeito às diferenças, o espírito altruístico e o foco no bem comum, a responsabilidade social e a cooperação interdependente entre todos os seres, fomentando, por conseguinte, os ideais da paz, da felicidade e da confraternização mundiais. Benjamin trabalha em regime de comunhão mental com o espírito Eugênio Aspásia, que compõe e representa um conselho de outros guias espirituais, responsáveis pela catalisação do processo evolutivo da humanidade terrena. Ele profere desde 1992 palestras públicas semanais que hoje são transmitidas ao vivo, diretamente de La Grange, Nova York, por meio de seu canal YouTube. Realiza atualmente, desde 1996, conferências internacionais nos Estados Unidos da América, sobre temas humanitários de relevância e princípios gerais de espiritualidade. Tem 17 livros publicados e um acervo de mais de 9.000 postagens de orientação espiritual, disponíveis no site mariacristo.com.br. Produz e apresenta o programa de TV Salto Quântico, o mais antigo da televisão brasileira, no segmento Espiritualidade, no ar desde 1994. Desenvolve, desde 1994 também, com a cooperação de voluntários associados ao braço beneficente da organização, denominado Núcleo de Educação Espiritual e Saúde Irmã Brígida, uma obra social expressiva em comunidade carente de Aracaju. Suas páginas no Facebook, em português, inglês e espanhol, somam mais de 5,7 milhões de seguidores, espalhados pelos 192 dos 193 países membros da ONU, o que faz dele o médium com o maior número de fãs na maior rede social do mundo. Desde o primeiro momento, das mais de 2 décadas e meia que conheço Benjamin, foi ele sempre motivo de admiração pela vivência, defesa e divulgação lúcida, corajosa e com argumentação impecável dos nobres ideais que esposa. A ele, meu respeito e gratidão. Com vocês, Benjamin Teixeira de Aguiar.
Em outras ocasiões aqui primeiro, boa noite a todas e todos. Já é boa noite quase, né? No Brasil, são 18 horas, hora do Ângelus. Preparei tudo as outras vezes de fazer. Pediram que eu fizesse prece em inglês. Não, socorro. Já é difícil fazer no nosso próprio idioma, né? Ainda mais eu que não estou usando o inglês. E depois que nós fizéssemos uma introduçãozinha, também não. Estou falando para brasileiros e brasileiras aqui, uma fala do coração. E também, muitas vezes, nós demos um tom bastante intelectual a essas palestras aqui. Sempre teve esse traço. E dessa vez, com menos tempo, eu quero falar coração. Tem esse aspecto aqui, ou dar o reforço para o aspecto coração. É o que falta na nossa época. Muita inteligência, muita intelectualidade, que é só o relógio. Tinha 12 figuras para citar programadas, em vez de ser de improviso. Não vou fazer citar ninguém, não. Vou ficar com vocês. Vou citar os seres que importam. Nós somos de entender, mas com bastante convicção, que o problema básico da humanidade é a falta de respeito à sacralidade feminina. É uma espécie de hidra de Lerna. Se nós resolvêssemos o respeito que nós devemos ter às mulheres e à feminilidade, Nelson, parabéns aqui conosco. Muita gente que eu estou conhecendo pela primeira vez. Nosso amigo português queria ouvir o dom do idioma. Tem um espírito amigo que é procedente de Portugal e diz que a gente empresta a vocês o condomínio, nós somos donos do condomínio e a gente empresta os apartamentos para vocês. Eu fico um pouco ofendido, mas eu gosto que ele fale isso. E há uma hidra de Lerna. No mito grego, quando se corta a cabeça da hidra de Lerna, se não for cauterizada, cada cabeça surgem duas. E esse problema se infiltra em vários outros gravíssimos problemas que enfrentamos. Por exemplo, o ecológico. Francis Bacon, um filósofo da Inglaterra, um dos pais da filosofia científica atual, ele disse que a natureza deveria ser submetida ao talante da civilização como a mulher o era ao homem. Vejam só, que bárbaro isso, né? Ou seja, o desrespeito, o espírito da invasão, do controle, da submissão. Se nós não superamos essa ideia de quem está por cima, quem está por baixo, quem controla, quem serve, e entender que todos, aqui em inglês se fala muito isso, né? Fulano serviu como presidente tantos anos. Vejam se nós, preciso falar alto, se nós, brasileiros e brasileiras, dizemos isso. Foi presidente da República, não é? Como se um valor pessoal, uma grandeza de soberba. E à medida que a gente convive com as duas culturas, você vai percebendo mais esses contrastes, como nós somos elitistas, por um lado, e aporofóbicos do outro. E esses dois vetores se alimentam de forma macabra. Então, quem está por cima é colocado mais para cima ainda, quem está para baixo é depreciado e humilhado, ou humilhada mais ainda. A ideia de serviço. A passagem final dos Evangelhos de Jesus, em que ele se desveste devia ser uma roupa simples, uma túnica, porque se tinha uma roupa, um enxambre, um tecido simples, e a túnica, além da túnica capa, era onde a pessoa dormia. Ele se desveste. A gente não consegue visualizar direito essa cena, Jesus ficando nu, né? Ele se desveste e se cinge à altura da cintura com um avental próprio dos servos. E ele disse, quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja aquele que serve. Aí fica parecendo aquela coisa bonitinha, não é? Ser bonzinho, vai servir. Não, é um princípio universal. Quem quiser estar numa sintonia do bem, tem que estar na sintonia, na intenção de estar a serviço. O que eu posso fazer de bom para outras e outros? E o meu entendimento, no correr de séculos, e dos amigos espirituais que eu represento, e no correr de século sobre século, é que vocês, mulheres, têm, por milênios, nós temos, segundo autores, pelo menos 3.000 anos de patriarcado. Chico Xavier, por exemplo, fazendo parênteses, dentro de parênteses, me perdoem, é o nosso sistema, disse que quando um espírito quer aprender a servir, pede para nascer mulher.
Isso até o século XX, agora mais não, né, gente? Por exemplo, num artigo recente de um veículo de imprensa de qualidade, havia esses dizeres na manchete. Eu nem abri porque me incomoda tudo me ofende nesse assunto. Um pai com um bebê no colo, bebê recém-nascido. Ali ele não está ajudando a mãe, ele está exercitando a paternidade. Mulheres não são hermafroditas, não é? No passado, desculpem a grossura, na verdade eu estou em defesa de vocês, não é uma ofensa a vocês, me perdoem se parecer. A paternidade, a parentalidade é uma função dos dois. Tanto que é bonito se dizia no passado, e essa elegância continua presente no português norma culta. A gente diz, os dois estão grávidos. Eu li Paulão com Priscilinha, porque são muito próximos a mim, e vários aqui são muito próximas, quando as menininhas estavam nascendo, que estão adolescentes, até mais novinha, né? Está entrando agora na adolescência. E então, aquela agonia, eu queria, então, botar o braço em torno para sentir a amamentação, etc. Algumas experiências são próprias da mulher. Ficar grávida, carregar no próprio ventre, não é? Isso é um fenômeno místico, mágico. Já qualifica vocês da origem, da experiência de ser mulher como superiores, na minha opinião. Aristóteles se equivocou gravemente ao dizer que, tudo bem, né? 3.500 anos, 3.400, 3.300 anos, 2.300, 2.400 anos passados, que as mulheres eram homens incompletos. Os homens são mulheres inacabadas. Falta-nos um útero, porque é a mulher que cocria com Deus. Porque, segundo uma estudiosa australiana, o que Aristóteles estava tão preocupado em dizer que faltava às mulheres, uma australiana teve que fazer uma pesquisa da raiz até o topo do resultado, porque geralmente pesquisas são baseadas em trabalhos de outros pesquisadores e pesquisadoras, e ela descobriu que não existia material anterior. Ai meu Deus, como eu falo isso sem ficar grosseiro? É um termo técnico, né? Então eu vou dizer que o clitóris, sem olhar para vocês, que o clitóris é um pênis internalizado. Mas ela disse que preferiria denominar que o pênis é um clitóris externalizado. Logo, por várias... Pesquisem, não vou falar mais sobre isso, fica feio, né? Então não falta nada, está completa. Nós não temos útero, isso falta. Nós temos um aparelho estranho. Se eu tivesse uma consulta com Deus, uma audiência direta, que é um saco de pele com 2 glândulas soltas dentro, que se batem, se apertam e aquecem, e é um horror, tudo incomoda. Então, segundo os darwinistas, é uma questão de seleção natural, porque se ficar fora, resfria, porque senão os espermatozoides morrem. Não poderia ser o contrário, não. Por que os óvulos nas mulheres não morrem dentro do corpinho de vocês? Então, tem essa coisa estranha que fica tudo para fora. E mais, desde os anos 1990, quando eu comecei a parte pública do trabalho, porque não adianta falar tecnologia, não adianta falar de ações governamentais, não adianta nós falarmos sobre ajustes na organização socioeconômica se não começarmos da raiz, um paradigma basilar, a partir do qual tudo mais é modificado. Nos anos 1990 eu comecei a falar sobre isso. Vamos observar dados práticos. Eu peço desculpas os que já me ouviram, as que já me ouviram aqui muitos falar sobre isso, mas precisa ser revisto, ser repetido. Há estudiosos em pedagogia que falam que só depois da 100ª, 50ª vez, até a 200ª vez, mais ou menos, um conceito é assimilado em profundidade. Números. Genocidas. Quantos genocidas na história nós temos? Pouquíssimas mulheres genocidas. Digo mulheres genocidas. Quase sempre elas foram encarapitadas na condição de genocidas por circunstância da era das monarquias, como Catarina de Médicis. É uma das raras na história da humanidade. Eu não vou citar outras porque as outras são para mim questionáveis. Para mim só houve Catarina de Médicis. Mãe de 3 reis franceses e esposa de um. Foi um caso de exceção. Quantos homens genocidas? Assassinos seriais. Houve um caso descoberto
publicado pela imprensa há alguns anos, e parece que mais um outro. Me desculpe se eu estiver desatualizado, mas quantos assassinos seriais nós temos? Essas são informações mais recentes. Mas então, em grandes números, população carcerária no mundo inteiro é mais de homens ou de mulheres? Mais que isso, além da quantidade de homens cometendo crimes, e crimes horríveis, atrocidades, tem uma mensagem que está rolando na internet recentemente, nessa época de empoderamento feminino, de nem todo homem, mas sempre um homem. Eu não seria tão radical dizer que sempre um homem. Estou em defesa de vocês, homens, especialmente homens héteros. Há mulheres que cometem atrocidades, mas são raras. De novo. E sobre a própria população carcerária, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ter acesso a pesquisas que falam do estudo qualitativo. O bate-papo que a gente faz com o pesquisador, pesquisadora, com essas pessoas que estão presas. O que foi que levou você ao crime? Quase sempre ela ajudou um marido narcotraficante, um amante que estava programando, perpetrando um ilícito, mas assim, com uma organização criminosa, e a esposa no meio, a amante no meio, e eu fui envolvida. Uma boa parte, eu não estou dizendo que todas sejam assim, mas uma boa parte. Eu creio que a feminilidade é a base da salvação da humanidade, e não estou sozinho. Fritjof Capra, num percurso para cá, como gosto de datas, né? E sou um pouco memorioso com datas. 39, viajando para cá, a data de nascimento de Fritjof Capra, ele ainda está entre nós. O autor de tal da física, de ponto de mutação, um grande homem. Ele ainda está entre nós, vocês pesquisam, por favor. Obrigado, Luigi. Não estou com internet na cabeça. Então, ele fala sobre isso e vários... É porque ele é mais conhecido. Ele foi um popularizador mais célebre na área desse assunto de física quântica, imbricando com assuntos de tradições espirituais e a necessidade de despertar da feminilidade. Eu li aquilo como se fosse algo mais conceitual. Mas comecei a defender em público e várias mulheres me procuravam dizendo assim: Benjamin, você não nos conhece direito. Benjamin, que é isso? Isso é ingenuidade. Você está na casa de 20 anos. Quando você vai ficar mais velho, você vai ver como nós somos. Alguns chegaram a dizer: nós não prestamos. Tá certo, obrigado. Está vivo ainda, Fritjof Capra. Recomendo os 2 livros que citei, alguns. Eu li tudo que foi publicado dele, a que chegou às minhas mãos, mas esses 2 são bastante, como se fala em inglês, uma experiência formativa, literalmente traduzido, né? São experiências transformadoras. Você não nos conhece, nós não prestamos, assim mesmo. Eu não confio em mulher. Ouvi de uma educadora em Sergipe dizer: soube de um avião pilotado por mulher. Eu não entro num avião pilotado por outra mulher. Uma outra senhora que estava recebendo carona minha na adolescência, disse, eu dirigindo, né? No Brasil se dirigia na adolescência, na época. Então eu estava dando carona e uma senhora da família estava no banco de trás e disse: tenha cuidado, vem cá. Ai, mulher, bota por cima. Era uma mulher também. Não confio. Se for homem, eu confio. Algumas abriam isso e outras apenas ocultam e sabotam outras mulheres. Então há uma desunião entre as mulheres muito grande por causa da programação cultural que diz século sobre século que vocês são inferiores, e isso é uma abominação. Mulheres, na minha opinião, são... Observem, eu até hoje estou esperando contra-argumentos e com exemplos, com dados. Mulheres são mais intuitivas. Estou certo? O curioso é que eu li, ano sobre ano, autores europeus, americanos e brasileiros todo masculino mesmo, viu? Dizerem que homens são tão intuitivos e médios como mulheres. Mentira, deslavada. Falo como médium, como pessoa precognitiva, não é verdade. Mulheres são mais intuitivas, mulheres têm mais paranormalidade, mulheres têm mais sensibilidade empática. Numa certa ocasião, eu observando
Priscilinha, viu, Priscilinha? Eu estava vendo você tão delicadinha, não é? Sem frescura, sem exagero, sem afetação. De novo falando com vocês dois. Então, eu estava, nossa, como ela é delicada, não é? O que tem alguma coisa aí por trás? E um espírito médico da espiritualidade, psiquiatra, disse: Benjamin, o óbvio. Mas o que óbvio? Cuidar de crianças. Elas são programadas para cuidar de crianças. E Paulão, lá, voltando os dois de novo, dizendo: é impressionante, ela ouve um balido, um chorinho à distância, e ela se levanta teleguiada, semi-dormindo, e eu não consigo nem mover o músculo do corpo. Ele frustradíssimo, reconhecendo a inferioridade como homem, né, Paulão? Eu estou lutando bravamente contra a minha natureza masculina para me educar. Então, são mais sensíveis. Então, para cuidar de bebês, mulheres têm audição melhor, olfato melhor. Aí não falam por quê. Na selva, as mulheres tinham que cheirar um produto, uma fruta, uma raiz, e ali fazer uma análise intuitiva, observando a criança pelo cheiro do bebê, pelo cheiro da criança, que essa está enferma e essa erva aqui é para você, e você come esse aqui. E ela não sabia por que estava fazendo isso instintivamente. As mulheres são mais responsáveis. Há estudiosos na área das corporações que dizem: ai do mundo civilizado, democrático, não fossem as mulheres nas corporações. Que quem veste a camisa das empresas são as mulheres também. As mulheres são mais espirituais, são mais religiosas, oram mais, são mais devotadas, são mais dedicadas. Na adolescência me chamava a atenção que toda família muito unida tinha muita mulher. Isso é interessante, né? Muitas irmãs. E, de novo, de um lado da família, do outro, entre amigos, e as famílias de homens, com muitos homens, né? Muitos irmãos homens. Claro que há exceções, fazendo de padrão. Sempre há exceções, amigos e amigas, mas as mulheres são a cola dos meios sociais. É a mulher que integra. Se uma matriarca desencarnar na família, a família se esfacela. Às vezes é uma avó, é uma irmã mais velha de um grupo de várias irmãs. Esfacela-se rapidamente a família, cada um toma a sua rota. Filho homem, as amigas que são mães de filhos homens sabem: filho homem para a vida, vou perder. Se eu fosse, desejo pessoal, né? Se eu fosse, sou como Lu, se eu fosse desejar filho, aí era bichinha, nasceu filho, e bichinha do Nordeste não é um palavrão, é coitadinha Nordeste, porque outras regiões do Brasil é carrego, né? Dizer isso é um palavrão, né? Bichinha. Então, tiram isso da gente, né? E é carinhoso. Então, a bichinha teve um filho homem, mas é muito ligado a você, né, Lu? Graças a Deus, é um menino bom, com vários sinais de coração bom. É isso que a gente tem que prestar atenção, não na inteligência das crianças, mas na boa índole. Chico Xavier dizia que a inteligência do plano superior se assemelha muito à astúcia do mundo inferior. Já a bondade, só o plano superior tem. Então, a gente analisar mais a qualidade do coração. Eu preferiria filha-mulher, porque a filha-mulher, as exceções, com quem eu acredito que seja ligadíssimo aos pais, são ligados para sempre. Outra também aqui ao seu lado, né? Cris Barreto também só tem um filho homem. Chica, filho homem. Marília, filho homem. Um certo dia, duas dessas não sei quais, disse que se encontrou, o filho estava um pouco com uma certa, como é que eu posso dizer, meu Deus, um prurido em regiões íntimas. Estava com um comichão numa região íntima. E ela estava concentrada no trabalho acadêmico, e o filho passava, filho adulto, com quase 30 anos, passando. De repente ela teve um repente e disse: meu filho, pelo amor de Deus, tem um caroço, tem alguma coisa aí, eu estou nervosa, o que é isso? Não, mas isso é uma coisa de homem. Aí tá certo, não necessariamente, né? E aí então ela disse: não dá para ser um pouco gay, não? Eu, como alguém casado com outro homem, posso dizer, não tem nada a ver com ser mais ou menos gay isso aí. Mas os homens agora estão disfarçando, né? E então alguns ficam mais cavalheiros, que às vezes disfarça o machismo, ou então os mais espertos vem uma senhora com um bebezinho, então eles vão dar atenção ao bebê e não à senhora, para mostrar que é um bom pai, né? Para impressionar a moça, né? Mostrando que seria um bom pai. E aí pronto, a moça cai rapidinho, né? É uma armadilha difícil de cair.
Mas o que a gente deve chamar a atenção nessa situação? No início do meu trabalho mediúnico, então, confirmei e disse a essas pessoas que tinham a minha faixa de idade quando eu estava na casa de 20 anos. Você vai ter idade de me ver na sua idade. E você vai ver que eu vou ter uma opinião mais consolidada de que as mulheres são modelo da humanidade e não os homens. Curiosamente, não só nós homens, mas todos os animais que já têm, animais sexuados. Eu sei que não, eu confundo um pouquinho com pássaros, vou falar só de mamíferos, para simplificar. Isso todo mundo conhece, é bem cientificamente rasteiro. XX, XY. XX é mulher, XY é homem, YY não existe. Não é nada. Tem XYY. O super-homem, super-macho é uma pessoa problemática. Percentual maior na população carcerária de super-homens, XYY. Mas eles crescem com problemas de saúde. O cromossoma Y, supõe-se, há uma especulação, e de uma autora, mulher, que estudou isso, que seja uma degradação no correr dos milhões de anos do cromossoma X. Eu falei isso diante de um senhor bastante patriarcalista, ele surtou. Agora é tudo ser mulher. E, numa palavra mais carregada, para fazer referência a homossexuais. Não, mas é uma pesquisa científica. X, Y. Então, qual é a base da humanidade? É o X, não é? Pode ter o Y ou não, mas o X nos dá a matriz da humanidade. Eu creio que espiritualmente a mesma coisa. Nós primeiramente somos X, ou seja, receptivos. Temos que ser receptivas e receptivos à espiritualidade. Depois nós podemos ser Y também. Incluir a masculinidade. Como mulheres e homens, aí entra a parte psicológica. Mulheres e homens temos os dois lados. Mas vocês, mulheres, já estão fazendo isso há muito tempo. No mercado de trabalho. Antes disso, no meio acadêmico, as mulheres têm que ser lógicas. A aula de matemática tem que ser lógica, tem que ser racional, tem que registrar dados. Senão, se não raciocinar friamente, pelo menos racionalmente, se não for cientificamente, mas a base é racional, não sobrevivem à vida acadêmica. Na vida profissional, idem. As mulheres sempre se adaptaram rapidamente às demandas de serem mais assertivas ou até mesmo combativas, mas, voltando à expressão, lógico-racionais, pragmáticas. É fácil para vocês desenvolverem isso. Para nós homens, desenvolver sensibilidade e empatia. Para vocês é quase isso um quasar, não é? Eu senti no olhar de fulana uma sombra, por exemplo, né? Tem uma coisa no olhar daquela pessoa, não é? Eu tenho vários amigos homens que dizem, o que é isso de sentir que está no olhar? Eu não senti nada. Como assim sentir no olhar? Não é energia, é intuição. É leitura de linguagem não verbal, sim. É leitura de percepções outras, mediúnicas, sim. Mas é um conjunto de tudo isso que nas mulheres existe mais do que nos homens. Eu creio que o próprio corpo feminino favoreça. Nós sabemos que somos espíritos e que nascemos já em corpos femininos e masculinos várias vezes. Mas o simples fato de estar em corpo masculino nos embota. Realmente eu acho que embota. Por exemplo, eu vou falar de homens heterossexuais. Desculpem, não estou querendo falar mal de vocês perdoam, né? É pelo contrário, é confortar vocês e por que é que há algumas limitações. Homens heterossexuais normalmente funcionam um hemisfério cerebral de cada vez. Então, por isso, Anderson, você concordou plenamente, não foi? Pois é. Então, geralmente um homem, quando vocês ouvem, toda vez que eu falo isso sobre homens héteros, diz, isso mesmo. Eu primeiro penso alguma coisa, depois eu avalio o que eu vou falar, do que eu pensei, se é certo ou não. Faço parte, tenho que ter um tempo para pensar se isso é correto ou não falar. Depois eu verifico se isso vai ser sensível ou vai ser feríneo com a minha mulher interlocutora, ou uma filha interlocutora, geralmente. Vamos colocar a esposa para simplificar. Porque com a filha geralmente se é mais sensível, né? Agora chegou a hora de escolher as palavras. Nesse ínterim, porque ele tem que pensar, escolher o que vai falar, procurar verificar o que eu sinto. Pronto, se a mulher perguntar o que você sente a respeito disso, o que eu sinto a respeito disso? Psicopata!
Tá, você é psicopata. Não, não é psicopata não, é homem. Psicopata é não ter consciência. Psicopata não tem empatia nenhuma com o próximo. Mas ter dificuldade, ter acesso aos sentimentos é próprio de todo ser humano do gênero masculino. Então, os homens héteros falam ou pensam ou verificam seus sentimentos ou falam as três coisas ao mesmo tempo, nunca. Só que a mulher fala, pensa e sente ao mesmo tempo. Está no DR com o seu esposo. Ele está ficando cada vez mais sobrecarregado como um disco rígido de um computador que vai sobrecarregando, vai esquentando. E ele tem que acompanhar, está tentando responder a primeira pergunta, ela já está na terceira. E fica nervosa, porque ele está em silêncio, como se fosse desprezo, ele está sobrecarregado. E por que isso? É físico. Então, para vocês perdoarem, uma bobagem dessa que não é bobagem, eu já falei lá atrás alguma vez para vocês, salva casamentos, porque se a mulher souber, olha, eu tenho que dar um tempo para ele processar o que eu disse, ele depois vasculhar o que ele sentiu, para depois me dar uma resposta, vamos dar um tempo. Em vez de dizer, é frio, meu Deus, que absurdo, estou falando sozinha, porque a mulher, quanto mais nervosa, mais ela fala, quanto mais irritado, menos ele fala, é o contrário. Então a gente tem a receita da bomba atômica, né? Em casa do relacionamento, né? Os homens heterossexuais têm um corpo caloso, que é uma ponte de neurônios entre os dois hemisférios, mais estreita. As mulheres héteros têm isso, mulheres. Não se sabe ao certo se mulheres gays também, mas sabe-se que de certeza mulheres héteros têm o corpo caloso, que é essa ponte neural entre os dois hemisférios, mais espessa. Então elas comunicam a parte linguística, racional do cérebro, continuamente com a área intuitiva, emocional, simbólica do cérebro. Por isso elas conseguem sentir, falar, pensar, falar, sentir e raciocinar ao mesmo tempo. Nós, homens gays, também temos o corpo caloso mais espesso. Tanto é que um certo dia, uma moça foi ao meu consultório, no início dos anos 2000, e estava muito chateada, porque ela tinha uma relação muito íntima com o irmão biológico, que era gay. E ela veio magoada dizer o que fazer para lidar com o esposo que estava aborrecido pela intimidade que existia entre ela e o irmão biológico. Não deveria haver motivo nenhum de ciúme, não é? Que eles trocavam um cartãozinho carinhoso, etc. E o que eu faço? O que eu faço? Então, num certo momento, ela disse que, isso é que eu me lembro da conversa, quando pegou, ela quis partilhar. Ele sugeriu a ela não partilhe nada da sua intimidade com seu irmão, com o seu esposo. Ele não está processando bem o negócio. É outro homem na parada, mesmo que seja irmão, além de irmão biológico, gay. Mas a ideia de que ela tem que ser total propriedade minha. Nós, homens territorialistas, gays também. Então, não todos, e há mulheres territorialistas também. E até que ele falou, quando pegou um texto desses cartõezinhos que eles trocavam, só um gay para escrever tão bem assim. Então nós descobrimos com o tempo que a gente vê um percentual na população, mas não é o assunto, um percentual na população que, entre gênios, estadistas, cientistas, artistas, todas as áreas, o percentual de gays é maior do que o percentual de gays na população. É um fato. Imbrica, desdobra-se a partir do assunto da feminilidade, porque são homens mais femininos. Minha opinião sobre nós, homens homossexuais, integramos, também de mulheres, integramos mais os dois lados, da masculinidade e da feminilidade. Então, facilita as coisas. Aí, poxa, uma disputa entre um homem hétero com um homem gay, numa atividade qualquer que seja, é desleal. O homem gay já está com vantagem, ele está integrando melhor os dois hemisférios do cérebro. Um de vocês que eu não vou citar, mas não é difícil imaginar entre muitos amigos héteros aqui, ele disse assim: fulano, eu defendo que você seja um cara muito inteligente, apesar de hétero. Ele riu, agradeceu, e depois eu disse: mas você seria mais inteligente se fosse gay. Porque no meio gay tem aquela conversa tão inteligente, né? Será que é? Será que é? Não, peraí, gente, peraí também, né? Porque recentemente Leandro Carnal se declarou gay, né? E alguém veio dizer: o que é isso? O cara era um PhD.
Toda vez que eu admiro alguém, a pessoa vem e se declara gay. Não tem heterossexual gay, não, ou que seja inteligente, não. E aí, então, ou seja, um falso hétero, um gay enrustido, né? E alguém brincou embaixo, olha, ele acabou de descobrir que não existe hétero inteligente. Não, gente, aí o preconceito às avessas, né? Não, também não. Pode aumentar, favorecer a inteligência, mas não necessariamente bloquear. E a gente vê isso em mulheres, não é? A múltipla habilidade de vocês, a multitarefa. As mulheres são hábeis à multitarefa. E a maternidade? Chico Xavier disse por Emmanuel que para a pessoa ser guia espiritual, existe uma pré-condição. Chico, eu estou preocupado com você esticando a cabeça. Está tudo bem para você, né? Não vai machucar a cervical, não, né? Então, tá tudo bem. Esse é o meu lado maternal chato. Acho chato isso. Se alguém está com a cabeça assim para o celular, olha a cervical. Luíde, que dorme sentado. Vaguinho desejou, meu esposo, um dia do aniversário, Luíde, que você hoje durma deitado. Porque quando o homem se põe no campo de batalha, ele vai até o fim. Foi a Luíde que eu fiz a Luíde. Luíde, eu acredito na sua inteligência, apesar de você ser hétero. Mas eu acho que você seria mais se fosse gay. Lamentavelmente não é. Só para o humor, né? E no passado se imaginava que pessoas com orientação homossexual eram pessoas invertidas na sexualidade. Isso é transgeneridade. Isso não necessariamente é homossexualidade, né? E o que importa a gente considerar nesse momento é que, sendo mulheres ou homens, numa orientação ou noutra, valorizar o nosso lado relacionado à feminilidade. Empatia, respeito a comunidades, o relacionamento interpessoal, a capacidade de gerenciar crises relacionais, de serem líderes. As mulheres são muito melhores líderes do que os homens. Observemos isso. Quando se coloca numa mesa um homem ouvindo seus assessores, vamos imaginar que seja um governante, que seja do poder executivo, qualquer que seja, um primeiro-ministro, um presidente, o que seja, ele ouvindo seus ministros, ele tem uma inclinação a dizer, dar ordens, você está certo, você está errado, você faça isso, você faça aquilo. A mulher líder, ou um homem maduro psicologicamente, que esteja no status de ser um bom líder, ele ouve todo mundo para avaliar onde provavelmente está o acerto, e não o contrário. Então, eu acredito que no futuro era esse argumento que eu usava nos anos 90. Tentem imaginar o Congresso Nacional Brasileiro, ou qualquer parlamento do mundo, se houvesse um percentual de mulheres que há de homens, haveria, quem é que vai dizer o contrário? Quero que alguém refute e argumente. Se houvesse tantas mulheres como há homens, haveria tanta corrupção como há, tanta maldade como há. Se nos postos de comando nós tivéssemos mais mulheres que homens, haveria o que há no mundo. Eu sou fortemente inclinado, deixa eu tirar a cortesia, eu tenho convicção que nós teríamos um mundo melhor, se as mulheres estivessem à frente. Houve um tempo também em que as mulheres se masculinizavam muito no trabalho, castravam seus aspectos femininos para serem aceitas no meio do trabalho. Hoje não. Hoje são os homens que têm que desenvolver os aspectos femininos, o trato com outras pessoas, como ouvir com paciência, ter empatia. E mais que isso, há o poder de adiar gratificações, de não estar no comando oprimindo e sim ouvindo. O mesmo que eu vejo em relação àqueles 3 grandes problemas, nós estamos começando a imbricar, né? Os 3 grandes temas minoritários que nós combatemos. Os preconceitos contra mulheres, que existem entre as próprias mulheres, a misoginia, não é? LGBTfobia e o que eu acho cada vez mais aberrante para mim, aberrante mesmo, chocante, o racismo. Porque é totalmente irracional, é monstruoso. Porque, em princípio, se for só a cor da pele ou a estrutura orgânica, é superior, na minha opinião. Eu fui estava com o Wagner numa situação pública e um rapaz, fui conversar com ele, eu notei que quando ele me viu chegando no lugar, ele ficou um pouco tenso. Então entendi, esse rapaz passou por traumas vendo uma pessoa branca
ele deve achar que eu sou mais um daqueles que o considera inferior. Então ele estava um pouco tenso. Aí eu sorri, amável para ele. Esse rapaz ficou, na casa de 20 anos, tão animado, ou seja, disposto ao perdão, a compreender que nem todo branco é racista. E ele atendendo a minha Wagner, parecia que o corpo dele todo era cheio de molas. Eu, caramba, que projeto, quem foi esse engenheiro? Porque visivelmente os negros são superiores há muito tempo. O que é pele escura? Pele que protege mais contra a luz, né? O que é cabelo negro? Cabelo mais forte. Qualquer mestiçagem faz a pele ser mais forte, contra câncer de pele, e o cabelo ser mais forte. Uma mulher com cabelo muito liso não pode fazer nada no cabeleireiro. Começa por aí, né? Então, tanta maldade. Por trás disso, os horrores da escravidão. No Brasil, 350 anos de escravidão. Então, essas monstruosidades que têm a ver com... E por quê? De novo, o patriarcalismo. Primeiro, o homem é o referencial de humanidade. Homem é uma palavra cognata a humus, a terra. Humanidade é uma palavra cognata a homem. Então a mulher seria apenas um apêndice, como está na Bíblia, literalmente. E isso, literalmente, hoje. Nos textos dos originais se dizia que Adão era um andrógeno, a partir do qual surgiu a mulher. E o homem também. Não havia um homem e se criou a mulher. Havia um ser que tinha os dois gêneros e foi dividido. E surgiu a mulher e o homem. Tudo que tem a ver com a terra, com a mulher e que tem a ver com a feminilidade é condenado. Gays não podem ser. Principalmente falei homens gays por isso. Porque está ferindo, ofendendo a dignidade dos homens heterossexuais, que são dominantes, o modelo da humanidade. Da mesma forma, mulheres não são homens. E a raça negra é a raça original. Até hoje, o que se sabe, começou a se contestar, mas é uma contestação tola, de que todos nós somos descendentes de negros e negras. Fizeram uma vasculha. Então, nós somos maquiados, disfarçados de brancos, mas não somos. E, principalmente, essa polêmica nos meios acadêmicos sobre o Egito Antigo, uma civilização superior, está óbvio nas iconografias, as pictografias, os afrescos, que são negros. E por que se questiona que eram negros? Porque não podia ser uma civilização superior de negros e negras? Por que não? Não é? Com todo respeito às mulheres louras e os homens louros presentes, nós temos indícios históricos no sentido contrário. E dos brancos, eu sou branco, então vou falar, raça branca. É porque a latinidade clássica, quando a gente vai recuando para a história, na história da humanidade, não é? Nós temos os preocupados com o tempo. Nós temos no Oriente Médio civilizações extraordinárias, mestiças ou negras. No Egito Antigo, civilização negra, não há como contestar. E se formos para a cultura greco-latina, é latina. Mas quando vamos branqueando as pessoas e vamos para o norte da Europa, nós tivemos, primeiro, os bárbaros, que atacaram o Império Romano e destruíram o Império Romano. Depois nós temos os vikings, que assolaram a cristandade durante alguns séculos, devastando, saqueando, estuprando, matando, um horror. E depois, como um coroamento histórico, os nazistas. Agora, não temos nem 80 anos que foi conclusa a Segunda Guerra Mundial. Então, por que essa teimosia de não reconhecer que há um problema na raça branca? Se for para dizer de raça, eu acho melhor a gente parar essa conversa logo, antes que a gente conclua que é a raça inferior. E não que se houver superioridade de raça, é o inverso. Jung falava sobre isso, como um homem branco europeu, como as raças mestiças e negras tinham um pavor instintivo de pessoas brancas, porque elas fazem maldade, porque elas são perversas. Eu tive uma dificuldade de ver isso de um amigo do grupo, que eu estava com um conflito e sem entender o que era, até que me dei conta que poderia ser o receio instintivo por eu ser um homem branco. Como eu fui criado por um rapaz negro, e eu desde sempre tinha um carinho especial pela raça negra,
ficou muito tempo invisível como as pessoas negras ou pardas, mestiças, sofrem preconceito. Até que um belo dia eu vi o rapaz sempre levantando o queixo para falar comigo e sempre confrontando. O que está acontecendo? Ele não está desarmando. Até que me lembrei que é como isso em homossexuais. Quando a gente está conversando, alguns levantam a sobrancelha e levantam o queixo. É mesmo, é defesa, é confronto. O que é? O que você quer? Eu já estou armado, porque eu já sei que você vai me atacar. Justo. Eu pertenço a essa comunidade. Eu vejo muitos que chegam assim. O que você quer? Então, ele está parecendo alguns homossexuais, mas sem ser, ele é hétero. O racismo. Aí pedi que ele fosse falar com a esposa. Fale do seu passado. Se abra. Você vai vasculhar e descobrir questões a resolver. Eu queria dizer, eu não pertenço a esse grupo de pessoas brancas que humilharam você. Resolveu tudo. Ele não contou nada para mim, foi desabafar com a esposa e voltou completamente resolvido. Nesses minutos finais, eu sei que a questão da tecnologia é hiper importante. Falta só vontade política. Há décadas, nós sabemos que nós temos condições socioeconômicas no mundo inteiro para abolir com a fome no mundo. Aproximadamente 6 mil crianças morrem por dia relacionadas com enfermidades relacionadas à desnutrição, à subnutrição. Isso é de todo inaceitável. É deplorável, como diríamos? Abominável, aberrante, o quê? Tétrico, dantesco, diabólico. Sabe-se que se pode resolver isso e nós devemos ter muito respeito pelo horror da Ucrânia. Mas não faltam recursos para crianças e pessoas louras, porque não se sabe por quê, mas se sabe, que a ciência descreve mais do que explica, olhos azuis surgiram na Ucrânia. Então, a esmagadora população da Ucrânia tem olhos azuis. Então, criancinhas loiras merecem uma atenção especial. Pessoas, repito, todo o cuidado e defesa a pessoas que estão debaixo de um horror, de uma guerra, de uma invasão injusta, é respeitável. Mas por que não há a mesma preocupação com crianças negras que ano sobre ano, década sobre década, século sobre século já, são relegadas a completo desprezo por causa de serem negras, só por serem negras. O último policial, o último jovem, não tão jovem assim, era um homem adulto, com quase 30 anos, 29 anos que eu soube, que foi assassinado aqui nos Estados Unidos, foi assassinado por outros policiais negros. Essa cena eu quis ouvir até o fim. Nunca tinha visto. Outros amigos filtram essas informações para não ver esses vídeos. Eu não queria ver as cenas dos últimos que aconteceram, não é, de policiais matando negros. Eu não vi nenhum dos vídeos. Cheguei a ver fotos. O que eu pude evitar, eu próprio tomei a iniciativa de ver. Não é possível, eu tenho que ver. Ou seja, a gente já sabe, quem é contra LGBTs? LGBTs enrustidos. Mulheres me dizem há muito tempo, amigas, nossa, como nós sofremos perseguição de outras mulheres. Muitas vezes, pessoas negras ou mestiças sofrem ataque de outras pessoas negras e mestiças também. Ou seja, nossas comunidades minoritárias são desunidas, porque nós introjetamos o ódio que recebemos e passamos o ódio adiante, o que é horrível. Nós não podemos compactuar com o ódio, temos que reagir ao ódio. Uma das amigas aqui presentes, por exemplo, que tem muita habilidade linguística, ela está aqui há muitos anos e ela tem um sotaque pronunciado de latina. Aí é engraçado, ela tem habilidade para tirar um pouquinho, suavizar o sotaque, mas ela não suaviza o sotaque. Por que será? Até que um belo dia eu me dei conta da agenda pré-consciente dela. Ela deixa um sotaque bem carregado e ela trabalha num universo muito masculino e numa certa situação eu vi ela discutindo com outro homem. Ela botou as mãos dentro da suera ou era alguma coisa assim. Botou as mãos nos bolsos, levantou o queixo, começou a metralhar no inglês que eu perdi pela velocidade. Eu perdi tudo, metade pelo menos. Que metade? 3/4 do que ela estava dizendo. Eu, caramba,
Eu sussurrei para Wagner e para Marconi, que estava perto, não sei porquê, eu acho que era Lu. E aí, então, eu não estou acompanhando nada. Aí Wagner foi me confortar. Wagner é meu esposo, para quem não conhece. Então, é porque mesmo em português você teria dificuldade, que gentileza. Não estava perdendo muita coisa. Então ela veio dizer, mas desculpa, eu falei daquela forma. Não, você fez instintivamente. Primeiro, você levanta o queixo, por quê? Não é porque eu não sou mulher que eu não conheço o assunto. Disparou uma série de raciocínios para deixar bem claro que era capaz do assunto. E o sotaque é assim, eu sou de origem latina mesmo. Não vou suavizar o sotaque, não. Meu sotaque é esse mesmo. Porque algumas pessoas têm um sotaque mais carregado porque não têm habilidade para retirar. E outras têm. E no episódio, eu, Marconi e Lu, com Vitória, a filha mais velha deles, em que houve uma palavrinha que eu chamei Vitória para nos ajudar com pronúncia. E ela falou. Marconi, coitado, homem hétero, não ouviu. Eu, homem gay, consegui ouvir, mas não consegui pronunciar. Lu ouviu e pronunciou. Aí Vitória acertou. Aí eu disse, Lu, lá atrás, por que você não melhora isso? Não sei, mas nem prestou atenção nisso, né? Até que eu vi o que era. É isso mesmo, levanta o queixo, quem quiser que ache ruim, eu sou brasileira e você vai ter que me aceitar como brasileira. Né, de origem. Mas isso eu não pensei. Não, a gente não pensa nessas coisas não, Lu. É dignidade pessoal. A pessoa instintivamente. Porque se diz, não, se não é muito afetado, para que dizer que é gay? Pois então, estou defendendo jovens. Quem oculta é quem está com... Eu me recordo, quando cheguei em 96, pela primeira vez, e me hospedei na casa de 2 mulheres lésbicas. Quando ela me ouviu falar em público pela primeira vez defendendo gays, ela disse, você sabe que você não vai ganhar nada com isso. Assim, você não vai resolver nada, não é? Eu sei. Ela voltou a repetir com outras palavras. É porque não vai resolver nada. Eu sei. Quem quer apenas algo pessoal, oculta. Diz que é só educado, bota a mulher do lado, ou um homem se for mulher lésbica, não é? Ou como elas viviam, mas não tocavam no assunto. Quem confronta sabe que vai atrair problema. Tem que ser para um ideal. Então, eu creio e acho que nós que pertencemos a minorias devemos defender uns aos outros. Se eu sou branco, eu tenho que defender mulheres, se eu sou homem branco, mulheres e pessoas negras. E pessoas negras ou pardas e mulheres têm que defender a minha causa LGBT. E vice-versa, porque todos pertencemos a alguma minoria. Só há uma causa que é a humanidade. E, chegando perto do limite, escolhendo o que deve ser dito, é claro que a gente não deve viver à base do confronto, mas um pouco de dignidade pátria e de identidade pessoal, não só pátria, porque as nações, a ideia do nacionalismo é perigosa, mas de dignidade pessoal, de não se ocultar e de não querer passar pelo que não é. Isso é hipocrisia, isso é inautenticidade, não é? E principalmente foge ao nosso senso de respeito a nós mesmos e nós vamos transferir isso a terceiros. O ódio será passado adiante para filhos, filhas, alunos, alunas. Se nós não nos respeitamos, vamos desrespeitar outras pessoas. Se nós não exigimos respeito para nós mesmos, não vamos também respeitar outras pessoas. E não vamos defender pessoas próximas a nós que estejam sofrendo desrespeito. Não só as tecnologias serão generalizadas e serão utilizadas para o bem comum, quando nós tivermos coração. Primeiro tem que acabar com a fome. Temos que ter acesso a sistemas básicos de sanitarismo, de saúde, de tudo que se diga mínimo para a dignidade humana, no campo material e econômico também. O resto se resolve se primeiro nós vamos para o essencial. E o que há de mais feminino, na minha opinião, é a consciência. Autoras junguianas, mulheres, né? Mulheres seguidoras de Jung, Carl Gustav Jung, né? O grande psicólogo, criador, psiquiatra, psicólogo, psicanalista suíço, que criou a psicologia da profundidade. As suas seguidoras chamaram a atenção de que a condutora da alma, para as mulheres também, é a mulher dentro delas mesmas. É a feminilidade que conduz homens e mulheres. Porque ele, como homem muito masculino, masculino demais talvez,
era bastante animado nessa área, com mulheres, né? E foi muito controverso e respeitado ao mesmo tempo por causa disso, porque assumiu, né, a sua poligamia, seu perfil poligâmico, e dizia: a esposa está liberada. Muito controverso, eu sei, mas foi honesto, não ocultou. Ele reconhecia que a mulher dentro dele é que o conduzia, o lado feminino, a consciência, sentimentos nobres, sentimentos altruísticos. E as autoras junguianas descobriram assim: nas mulheres deve ser o contrário, deve ser o lado masculino delas. Não. É a feminilidade, é o que nós dizemos de sentimentos, o que nós dizemos de que tem a ver com o nosso lado melhor. É a minha opinião. Acredito que quando resolvermos isso, resolveremos tudo mais. Não teremos preconceito com pessoas ficando mais velhas, porque a pessoa só não fica mais velha se morrer antes. Falava com Maria José, não foi Maria José, numa certa situação, estamos conversando, Beth Monte estava com a gente nesse dia, e aí então, a gente estava conversando sobre questões de idade, etc. Então, e aí eu comentei, eu e Maria José partilhamos a opinião: é melhor do que morrer antes, não é? Melhor ficarmos mais velhos do que morrermos antes. Porque todos vamos participar de um grupo minoritário, nem que seja a gerontofobia, o preconceito com mulheres idosas. Beth Monte é uma mulher linda ainda hoje, como Dora ao seu lado, sua cunhada. Mas foi um fecha-trânsito. Quando eu a conheci nos anos 90, e quando ela apareceu, eu peguei uma fama em Aracaju tão interessante, gente, que eu abordava mulheres casadas. O que é que vocês acham? Lindo, eu acho tão lindo, olha. Eu achava óbvio que era gay. Eu dizia que homossexualidade não era problema. Não aparecia com namorada, para mim estava óbvio, né? Precisava se requebrar, ficar feminino. Tem homens gays femininos. E tem os que não são. E tem homens femininos que são héteros. Não tem nada a ver ser mais ou menos feminino ou masculino com ser hétero, gay ou o que for. Nem identidade de gênero também. E aí então, eu lembro que Beth chegava com mais 2 mulheres muito bonitas, né? Beth estava no meio da casa de 30 anos. Na época, estava no ápice, né? Que eu acho que é o ápice da mulher, chegando 40 e alguns anos. Agora, cada vez mais o ápice está para frente, né? As pessoas estão se cuidando melhor, então o ápice vai chegando para frente. E eu dizia: eram as minhas divas. Então, a Beth vinha com mais 2 amigas, ela ficou, as outras não ficaram, porque Beth estava pelas intenções certas. Afinidade ideais. Ela fala em todo lugar, então eu vou falar de Beth, isso aqui. Me permita agora, perto da hora do Ângelus, que Beth é devota de Nossa Senhora das Graças, como eu, Nossa Senhora Maria Cristo. Vou defender ardorosamente a necessidade psicológica de que haja uma mãe crística. Haja uma mãe crística. Por que só Jesus, um homem, seria Cristo? Por que Jesus legou a humanidade na cruz à mãe? Mãe, eis aí teu filho, filho. Mulher, eis aí teu filho. Primeiro mulher, para remeter a mulher do Gênesis, em que Yahvé disse: porém inimizade entre ti, a força do mal, e a mulher. Então, a mulher resolveria parada da beira do Apocalipse onde estamos. Ecológico, nuclear, pandêmico. Tem tantos caminhos possíveis de um apocalipse na iminência de ocorrer. Há cientistas aterrorizados com essa possibilidade. Muitos nem falam em público sua opinião. Se eu fosse ateu, eu estaria apavorado, né? E essa mãe que recebeu-nos como legado, porque só uma mãe para nos aguentar, é a minha opinião. Jesus dizia várias vezes: até quando, ó raça incrédula e perversa, todos nós. Ele era judeu, Maria era judia. Nós, seres humanos, ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos hei de aguentar? Ali delegou para uma mulher, a mãe: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Para o evangelista que representava todos nós. O único apóstolo que não caiu fora. As mulheres estavam no percurso, chorando. Os apóstolos: vou cuidar mais de minha pele. Só depois se arrependeram. Mas primeiro só as mulheres estavam cuidando de Jesus. No percurso da crucificação, ele disse, mais uma profecia: mulheres, guardem suas lágrimas para seus filhos. A diáspora judaica que aconteceria no ano 70. Ele estava antecipando o que aconteceria.
Não chorem por mim. Ele não estava nem sentindo dor física, amigos, amigas. Se um iogue dá um comando auto-hipnótico para não sentir dor, para que Jesus ia sentir dor física? Não é? A dor dele era moral, por nos ver cometendo erros tão grandes. Não é? Agora, na hora do Ângelus, invocamos a bênção com todo o pedido de desculpas para quem estiver nos acompanhando, que não pertence à fé cristã, ou que não partilhe de nossa opinião de que uma mãe possa ser Cristo e que Maria seria Cristo. Garanto que Jesus não ia ficar com ciúmes. Vocês conseguem imaginar Jesus? Poxa, o poder é meu, a coroa é minha, né? Vocês conseguem imaginar isso? Ou então, Maria de Nazaré, histórica, ofendida porque eu considerei que ela fosse crística sem ser. Vocês conseguem imaginar ela ofendida? Ela seria lisonjeira, não é? Mas nós temos a necessidade cultural, civilizacional, histórica de ter uma mulher na mesma altura crística, porque todos os grandes Budas, Siddhartha Gautama Buda, Maomé, que criou o Islã, Jesus, que seria o criador do cristianismo, Moisés, a base, todos os profetas judaicos. E onde está a mulher? Nós precisamos, como diz Voltaire, se Deus não existir, nós teríamos que inventar. Ele era deísta. Nós precisamos colocar uma mulher aí. Eu acredito que seja ela. No futuro vai dizer, não acreditavam que houvesse uma mulher? Pai, Filho e Espírito Santo. Da mãe. A mãe. Que o Espírito Santo da mãe nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Nesse momento final, estourado o nosso horário, salve a nossa humanidade. Estou convicto de que ela já está nos salvando por todos os meios. Agradeço a presença de todas e todos vocês e o respeito à distância ou presencialmente. Aquela dama que lembra o Egito Antigo, lá atrás de Betty e Dora, dá um toque para ela, tive uma simpatia enorme à primeira vista. Um beijo para você. Tive uma simpatia enorme por você à distância, representando-nos todas nós. Digo assim, por grupos minoritários, não é? Que Nossa Senhora nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, ou para quem preferir, Jesus, o Arcanjo Gabriel, ou Yahvé, ou Alá, para os que sejam do Islã, não interessa, somos uma só humanidade, num planeta cada vez menor, aldeia global, como disse Marshall McLuhan. Que ela nos salve e que nós nos permitamos ser salvos, porque a responsabilidade é nossa por reduzir a quantidade de tragédias em extensão, em frequência, em gravidade das tragédias que ocorrerão, principalmente por razões climáticas, mas também bélicas, eventualmente, Deus nos livre, bélico-nucleares. Assim seja, que nada disso aconteça, ou que aconteça o mínimo possível de coisas ruins, e o máximo de felicidade e paz para todas e todos nós. Assim seja. Assim façamos por merecer. Assim trabalhemos coletivo e individualmente. Assim seja.